Graça e paz, amados irmãos. Nessa noite nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, mas também muito delicado para alguns, que é a questão do perdão, que é o fim do ressentimento. Então nós precisamos aprender a perdoar, porque sem perdoar os nossos irmãos, nós não podemos ser perdoados pelo nosso Senhor, amém? Então, antes de nós começarmos a estudar esse tema, vamos estar falando com o nosso Pai. Paizinho querido, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. E agora, Senhor, depois de um dia de tantos afazeres, de tantas atividades, nós te agradecemos por termos a oportunidade de termos esse tempo, de pararmos para estar na tua presença, para falar contigo e estudar a tua palavra. Que o Senhor venha falar de forma profunda com cada um de nós, nos fazendo compreender a importância de viver em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor, a perdoar, a liberar perdão sobre a vida dos nossos irmãos. E que a tua palavra nos traga clareza e discernimento, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 15, onde nós estaremos lendo a partir do versículo de número 25 até o 32, que diz assim: O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chegando mais um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nenhuma desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrar-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra de salvação. Amados, é muito interessante essa questão do filho, né, que se sente assim ressentido. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos mostrar a importância não só de perdoarmos, mas a importância de dialogarmos, a importância de não guardarmos os nossos sentimentos, de guardarmos as coisas que ouvimos e que às vezes nos ferem, que nos machucam, até porque às vezes nós não conseguimos compreender o que está se passando. Então a palavra de Deus, ela sempre nos instrui a compartilhar, a conversar, a dialogar, porque é conversando, é dialogando que a gente se entende e entende principalmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, esse texto, a lição de hoje, esse estudo, vai nos despertar para a necessidade de vivermos em comunhão. E entendendo que essa comunhão passa muitas vezes pelo perdão. Porque se nós queremos manter uma comunhão com Deus, nós precisamos, antes de tudo, ter comunhão com os nossos irmãos. Esse capítulo de número 15, ele começa lá com os fariseus e os mestres da lei discordando do Senhor Jesus. E eles concordam com a lei, mas eles no fundo estão discordando da prática do Senhor Jesus e de como ele está vivendo esse evangelho. E isso traz uma percepção para nós que muitas vezes nós queremos ocupar um lugar que não é nosso. Nós não somos chamados a julgar pessoas, nós não somos chamados a
condenar pessoas. Nós somos chamados a amar pessoas e a manifestar a graça e o amor de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então, muitas vezes eu já... diversas vezes tive pessoas que ficam reclamando do comportamento dos pais em relação aos filhos e ainda ficam achando interessante que quando vai falar alguma coisa contra o seu irmão, o pai chama a atenção, a mãe chama a atenção, porque nós precisamos entender que a figura de autoridade repousa sobre o pai, sobre a mãe. Então, eu, enquanto filha, não sou uma figura de autoridade para repreender o meu irmão. E muitas vezes a gente fica brigando com os nossos irmãos e achando que essa é a nossa função, o nosso papel. O nosso papel e a nossa função é alertar, é orientar, é avisar, mas não é julgar e muito menos condenar ninguém, porque isso compete ao Pai. Então, guarde isso. E aí, quando a gente pensa nisso, isso vai gerando ressentimento. E a falta de perdão, além de gerar uma prisão, né, para nós e para aquele que não libera, pode desencadear doenças físicas no nosso corpo. Então não é só algo que vai adoecer a sua alma, mas também ela vai amargurar e vai causar danos para a sua saúde, porque você passa a ser uma pessoa ressentida. Muitas vezes nós temos os nossos padrões são muito mais elevados do que o de Deus. Deus já nos perdoou, Deus já não nos culpa mais, Deus já lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, mas nós muitas vezes estamos lá revolvendo esse mar e trazendo à tona toda essa mágoa, todo esse ressentimento e fazendo questão de acusar, de lançar na face do nosso irmão, da nossa irmã, aquilo que ela fez de errado e aquilo que ela tenta refazer, reconstruir. Quando nós olhamos para o texto do filho pródigo, nós podemos perceber que ele sim, ele errou, ele se equivocou na sua escolha, mas ele reconhece o seu erro e ele se converte. Conversão é exatamente isso, é você reconhecer que falhou e você querer consertar, você querer retomar do ponto aonde você errou. E ele errou com o seu pai, então ele volta para pedir perdão ao pai, o pai o perdoa e ele quer retomar a partir dali. Mas o filho que ficou, ele ficou como? Ressentido, se sentindo preterido. E quantas vezes a gente vê as pessoas se convertendo, chegando para a casa do Senhor e Deus abençoando a vida delas e a gente às vezes fica lá com os sentimentos ruins e achando que nós, porque já estamos na casa do Senhor por mais tempo, nós temos mais direito às bênçãos do Senhor do que aquele que acabou de chegar. E a gente não consegue entender que nós deveríamos nos alegrar com aquele que chega e não ficar questionando o nosso Pai por que está abençoando ele e não me abençoou se eu já estou aqui há tanto tempo. Porque fez na vida dele que acabou de chegar os milagres tão rápido e na minha vida as coisas não mudam. Então nós precisamos ter esse entendimento que o Senhor, Ele sempre esteve conosco e tudo que é dele é nosso. Mas nós, muitas vezes, só nos damos conta de quem é esse Pai quando chega o irmãozinho e Deus derrama a sua graça sobre a vida dele. E aí é que a gente se dá conta que, puxa vida, eu tenho andado ao lado de Deus durante tanto tempo e não me dei conta que com Ele eu tenho todas as coisas, eu posso todas as coisas. Então a gente precisa trabalhar essas questões na nossa mente, no nosso coração, porque quando a gente não trabalha essas questões, nós ficamos aprisionados, ficamos acorrentados. Quantas pessoas, quantos de nós que estamos aqui nessa noite participando desse estudo, às vezes estamos lá com determinadas áreas da nossa vida acorrentadas, aprisionadas, porque não temos pedido a Deus essa capacidade de liberar o perdão. Porque não compete a mim e a você julgar nem condenar ninguém,
mas compete a mim e a você a liberar o perdão, a deixar que ele siga para que nós possamos seguir também. Então, o perdão não é um sentimento que surgirá, mas uma atitude que se deve tomar. Então, às vezes a gente fica dizendo, né, que só quem perdoa é Deus, só quem pode perdoar é Deus, ele vai prestar conta a Deus. Não, a gente também precisa perdoar. Às vezes a gente precisa perdoar por aquilo que fez, e às vezes a gente precisa perdoar por aquilo que fizeram conosco e que nós estamos deixando que as pessoas façam conosco. Então pense sobre isso. Quantas vezes as pessoas realmente te feriram e você precisa liberar perdão sobre a vida delas, mas você também precisa liberar perdão sobre a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes nós também permitimos que pessoas façam coisas conosco, porque nós estamos depositando às vezes a nossa confiança ou delegando a essas pessoas uma autoridade, um poder que elas não têm sobre a nossa vida. Então, a falta de perdão, você precisa entender que é pecado. Então, perdão não é uma opção, perdão é um mandamento, perdão é uma condição para você estar em comunhão com Deus. Tem gente que fala, tudo bem, eu perdoo, mas não esqueço, eu perdoo, mas eu não quero mais contato, eu perdoo, e vai perdoando e colocando um monte de condições para que aquele perdão seja ministrado. Será que isso realmente é perdão? Se nós pararmos para pensar, Deus, quando enviou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por conta dos meus pecados, ele disse que todo aquele que crer seria salvo. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida e que Ele tem poder para perdoar pecados, eu estou perdoada dos meus pecados. E Ele, quando me perdoa, Ele não está duvidando de mim, Ele não está limitando a sua graça, Ele continua me amando com o mesmo amor, com a mesma confiança. O amor de Deus é perfeito por conta disso, porque Ele continua sendo o mesmo, me tratando da mesma forma. Mas nós, muitas vezes, para liberar esse perdão, nós achamos que não podemos tratar a pessoa mais da mesma forma. Então, o meu amor, ele diminui, a minha confiança, ele diminui, o meu relacionamento fica estremecido, se ele entra por uma porta, eu saio pela outra, se ele está vindo por uma calçada, eu atravesso a rua, mas eu perdoei. Então, a gente precisa entender que quando você libera perdão, você abre mão daquela causa. Você diz que você não está ali mais como um cobrador, aquele irmão não tem mais uma dívida para com você, mas que você está perdoando, você está abrindo mão daquela cobrança, você não está mais cobrando, você está liberando ele. E a gente precisa entender que quando a gente perdoa, perdoar não é também dizer para o outro que ele não precisa ser responsabilizado pelos seus atos. E a gente precisa entender isso, que às vezes a gente está perdoando e achando que o outro não precisa mais pagar. Então, o assassino, ele foi lá, tirou a vida de alguém. Deus o perdoou? Sim. Deus o perdoa. Se ele reconhecer que ele errou e que ele fez errado, Deus vai perdoá-lo. E Deus, se ele confessar e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e ele aceitar o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, vai ser abundante sobre a vida dele. E Deus vai preparar um lugar para ele lá no céu, na mansão celestial. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou pro ladrão na cruz? Eis que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas isso não fez com que o perdão de Deus fizesse com que o ladrão descesse da cruz e falasse, pronto, Jesus me perdoou, não preciso mais pagar a minha dívida. Ele tinha uma dívida para com a sociedade e ele
foi responsabilizado por aquela dívida. Então, muitas vezes a gente confunde, porque acha, porque liberou o perdão, a pessoa não precisa mais pagar a sua dívida. Ele foi perdoado? Ok, você está liberando o perdão, mas se ele defraudou alguém, se ele cometeu algum ato injusto, ele precisa ser responsabilizado, ele precisa pagar por aquilo, mas pagar por aquilo, e eu não vou ficar exigindo, né, uma punição eterna, porque isso acaba adoecendo a mim e adoecendo o outro. Então a gente precisa ter esse entendimento que liberar perdão é não querer continuar cobrando aquela dívida. Um dos sentimentos que a falta de perdão traz é o ressentimento, né? E aí a gente pode entender que ressentimento, segundo o dicionário, é a angústia, é a mágoa que é ocasionada por aquela ofensa, por aquilo que alguém falou, por aquilo que alguém fez. Então causa na gente um ressentimento, e esse ressentimento, às vezes, se você não tratar isso, se você não perdoar, faz com que você fique sendo uma pessoa amargurada. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que está sempre amargurada, sempre triste, cabisbaixa, ferida, não tem prazer, não tem alegria, porque ela está sempre presa àquele momento, aquele recorte da sua vida em que alguém proferiu uma palavra sobre ela, em que alguém fez alguma coisa com ela e ela não consegue, e toda vez que ela revive aquele momento, toda vez que ela revive aquela fala, aquilo vai sendo reforçado nela, e aquela ferida, ela vai aumentando e ela sangra novamente. Toda vez que ela sangra, há aquele desgaste emocional, aquele desgaste físico, aquele abatimento, ela sofre todas as dores novamente. Então, quantas pessoas temos feridas ao nosso lado, à nossa volta? Por quê? Porque não conseguem liberar perdão. Então, a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude nesse processo de liberar perdão. A oração do Pai Nosso vai trabalhar exatamente nessa dimensão. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Nós também precisamos perdoar. Assim como Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar os nossos devedores. Então, se eu recebo o perdão de Deus, se Deus me perdoa pelas minhas faltas, e olha quantas coisas a gente faz que entristece o coração de Deus. Quantas coisas a gente faz que magoa, que deixa Deus triste com a nossa atitude, mas ainda assim, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Então, se eu posso receber o perdão de Deus, eu também preciso liberar o perdão sobre a vida das outras pessoas, né? E perdoar é um sinal de quê? De um coração quebrantado, avivado pelo Espírito Santo, humilde em reconhecer que somos discípulos de Cristo e devemos seguir o exemplo do nosso Mestre. O Senhor na cruz, naquele momento que Ele estava ali, Ele orou ao Pai por nós. Perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor, mesmo sofrendo toda aquela humilhação, todo aquele flagelo, naquela situação de dor, de sofrimento, Ele teve a grandeza, a magnitude de pedir ao Pai que não lhes imputasse aquele pecado, mas que os perdoasse. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. E se nós somos filhos e filhas do Senhor Jesus, nós precisamos ter esse entendimento, porque Ele é o nosso discípulo, né? Ele é o nosso Senhor, o nosso exemplo, o nosso referencial. Então, um dos significados da palavra perdão é o quê? É abdicar, é abrir mão. Então, nós precisamos entender isso. E perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude. A Bíblia fala lá em Mateus 5:23 que se você, ao trazer a sua oferta, se lembrar de alguém e
que você tenha alguma coisa contra ela, o que ele manda? A você deixar a sua oferta no altar, a você se reconciliar com o seu irmão, para que depois você possa estar ofertando ao Senhor. Porque o Senhor não recebe a nossa oferta, o Senhor não recebe a nossa adoração quando nós estamos com o nosso coração magoado, entristecido e aborrecido com o outro. Então, meus queridos irmãos, é preciso entender que precisamos perdoar os nossos irmãos. Precisamos abrir o nosso coração e pedir que o Senhor nos ajude a perdoar. Perdoar é uma tarefa fácil? Não, não é, porque às vezes nós sofremos alguns golpes e nós só ficamos tão ressentidos porque são pessoas que têm importância, têm relevância pra gente, né? Que a opinião delas é importante, que a opinião delas é relevante, a presença delas é importante para a nossa vida. É por isso que nos fere tanto, porque alguém tem relevância. Porque se a pessoa não tem relevância, aquela palavra muitas vezes a gente vai ignorar, nem vai prestar tanta atenção. E é por isso que a gente precisa prestar muita atenção com aquilo que a gente fala, porque às vezes a gente fala e faz coisas que mesmo sem a gente perceber, a gente pode estar magoando o nosso irmão. Mas a gente precisa pedir ao Senhor que a gente possa perdoar, né? Então, Jesus nos ensina, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Então, é um mandamento, e mandamento é ordem, devemos cumprir. Então, como eu disse para você, perdão não é opção, você não tem essa opção. Se você quer morar no céu, se você quer ter a sua salvação, se você não abre mão da sua salvação, você precisa aprender a liberar perdão. Assim como Ele nos perdoou, devemos perdoar também uns aos outros. Então, que a gente possa entender que vivemos dias difíceis, dias de tantas palavras que têm sido proferidas sobre as nossas vidas e às vezes a gente acaba se magoando, se ofendendo, mas que a gente possa pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar, a abdicar, né? Eu não quero estar preso ao meu irmão por esses motivos que ferem, que magoam, mas que eu possa abrir mão disso, que eu possa experimentar a Tua graça e liberar esse perdão na vida do outro. E que a gente possa respirar aliviado, porque quando a gente sabe que é perdoado, um peso sai de cima de nós. E quando a gente libera perdão, a gente fica mais leve. Que Deus nos abençoe. Amém? Paizinho querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos ensina a perdoar. E é perdoando que nós vivemos uma vida de santidade na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de reconciliação e a sermos promotores, Senhor, dessa reconciliação, a sermos canal de bênção na vida dos nossos irmãos e daqueles que estão à nossa volta. Assim nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém.